Sabe aquela sensação que algo dentro de você se quebrou? É aquela vez que a vida saiu completamente do controle e quando você olhou para si mesmo, viu apenas cacos espalhados? Um término, uma decepção, um erro que te marcou mais do que deveria. Acho que todo mundo tem algum momento desses na vida. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente passa muito tempo tentando disfarçar as marcas que a vida deixa. Fingimos que está tudo bem, que superamos, que seguimos em frente sem olhar para trás. Mas não sei se essa é a melhor solução, porque tudo que é deixado embaixo do tapete, uma hora volta, e normalmente é pior. Uns dias atrás vi um vídeo sobre kintsugi. É uma técnica tradicional japonesa, onde objetos quebrados são reparados com ouro. As rachaduras não são disfarçadas, mas destacadas, transformadas em parte da história e da beleza daquela peça. E claro, uma peça que passa por essa técnica acaba valendo mais do que quando a peça estava inteira. Daí fiquei pensando que talvez seja uma ótima metáfora para usarmos na vida, porque, na real, todo mundo é quebrado. A vida quebra a gente, e não adianta esconder os cacos. Mas e se desse pra gente ressignificar nossas rachaduras, quedas, fracassos, traumas? E é disso que eu quero falar hoje, e de 3 ideias de como fazer isso. Eu sei que não é fácil olhar para trás e encarar tudo que te machucou, mas o Kintsugi ensina que é justamente quando se dá atenção máxima às imperfeições é que se consegue construir algo mais belo e valioso ao final do processo. Cada cicatriz tem uma história, mas temos que parar de vê-las como algo feio, algo a ser escondido. A dor não nos define, ela é apenas um momento que passa e deixa sua marca. Tá, mas como transformar essa dor em ouro para preencher essas nossas rachaduras? Eu tenho algumas ideias de como fazer isso. Se tem algo que pode te prender no mesmo lugar, é a insistência em querer mudar algo que já aconteceu. Quantas vezes você se pegou revivendo na cabeça algo que deu errado, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes, em como você poderia ter dito outra coisa, feito outra escolha? Mas o passado não pode ser editado. Ele não pode ser refeito, regravado ou apagado. E por mais difícil que seja aceitar isso, quanto mais você tenta lutar contra o que já aconteceu, mais energia desperdiça tentando vencer uma batalha que já foi encerrada. O primeiro passo para se reconstruir é aceitar. Não se trata de ignorar ou fingir que a dor não existiu. Pelo contrário, é olhar para ela de frente, sem resistência, sem culpa e sem ressentimento. Aceitar não significa que o que aconteceu foi justo ou que você mereceu passar por aquilo. Significa apenas que você entende que não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o significado que isso tem na sua vida. O Kintsugi nos ensina exatamente isso. Um vaso quebrado nunca voltará a ser o mesmo, mas isso não significa que ele perdeu seu valor. Ele pode ser reconstruído e suas rachaduras podem se tornar o que há de mais bonito nele. E o mesmo acontece com você. Seu passado faz parte da sua história, mas não define o seu futuro. O momento em que você parar de lutar contra o passado é o momento em que começa a recuperar o poder sobre sua própria vida. A dor, quando mal compreendida, pode parecer um peso sem sentido, um fardo injusto que a vida colocou em suas costas. Toda experiência difícil carrega uma lição, mesmo que no início seja difícil de enxergar. Às vezes, a dor vem para nos ensinar a sermos mais fortes, mais sábios ou mais pacientes. Outras vezes, ela nos obriga a mudar algo que já não fazia mais sentido na nossa vida, mas que insistíamos em manter por medo da mudança. Mas um dos maiores propósitos que podemos dar à dor é usá-la para ajudar outras pessoas. Pense bem, quantas vezes você já encontrou conforto em alguém que passou pelo mesmo que você? Quando estamos sofrendo, nos sentimos sozinhos, como se ninguém no mundo pudesse entender o que estamos passando. Mas ao ouvir a história de alguém que enfrentou e superou algo parecido, ganhamos esperança. E se você pudesse ser essa pessoa para alguém? Se você sobreviveu a algo doloroso, significa que você tem algo valioso para compartilhar. Sua experiência pode ser um guia para quem ainda está tentando encontrar uma saída. Se você já passou por um término difícil, pode ajudar um amigo que está sofrendo agora. Se já enfrentou problemas de autoestima, pode inspirar alguém a se aceitar. Se superou uma fase de depressão, pode mostrar a outros que existe luz no fim do túnel.
E não precisa ser algo grandioso. Às vezes, compartilhar sua história, escrever sobre o que aprendeu, dar um conselho sincero ou apenas estar presente para alguém já é o suficiente para transformar sua dor em algo maior. O Kintsugi nos ensina que aquilo que um dia nos quebrou pode se tornar a parte mais bela da nossa história. O ouro que preenche as rachaduras não apaga as marcas, mas as transforma em algo valioso. A sua dor não precisa ser um fim, ela pode ser um começo. Um novo capítulo onde você não apenas se reconstrói, mas se torna uma fonte de força e inspiração para os outros. E quando você percebe isso, sua dor deixa de ser um peso e se transforma em propósito. No Kintsugi, a reparação não acontece de qualquer jeito. O processo exige cuidado, paciência e intenção. O artesão não tenta simplesmente colar os pedaços quebrados para esconder as rachaduras. Ele as destaca, tornando cada falha parte essencial da beleza do objeto. E a ideia é fazer o mesmo com você. Sua mente, assim como uma peça de cerâmica quebrada, precisa de tempo para se reconstruir. E assim como no Kintsugi, esse processo deve ser feito com atenção e significado. Mas como aplicar isso na vida? Esse é o momento que o básico funciona. E pode parecer simples, mas a escrita ainda é uma das melhores formas terapêuticas. Quando você escreve, sua dor deixa de ser um turbilhão dentro da sua mente e passa a ser uma forma concreta, algo que pode ser analisado, compreendido e eventualmente superado. Ao ler o que escreveu, você vai perceber padrões, compreenderá melhor seus sentimentos e aos poucos vai começar a encontrar sentido naquilo que viveu. Porém, nem toda dor consegue ser expressa em palavras. Algumas pessoas encontram seu processo de cura através da arte, seja desenhando, pintando, compondo músicas, tocando um instrumento ou até mesmo cozinhando. A criação pode ser uma forma poderosa de canalizar emoções difíceis. Agora pensa em quantas músicas incríveis nasceram de corações partidos. Quantas pinturas expressaram momentos de dor. Quantos livros foram escritos para transformar sofrimento em inspiração? O próprio Kintsugi é um exemplo disso. A peça quebrada se torna uma nova obra de arte, ainda mais valiosa do que antes. No Japão, o Kintsugi não é apenas uma técnica, é um ritual. O processo de reconstrução de um objeto não é feito com pressa. Cada etapa é realizada com presença e respeito pela história da peça. E se você fizesse o mesmo com sua jornada? Criar pequenos rituais para marcar sua evolução pode ser uma forma simbólica de reconhecer a sua força. Pode ser algo simples como escrever uma carta para o seu eu do passado, reconhecendo o que você aprendeu e como cresceu. Guardar um objeto que simbolize sua superação, como um diário, uma foto, um objeto especial. Fazer algo especial para si mesmo a cada nova fase superada. Pode ser um passeio, um jantar, um presente simbólico. A ideia aqui não é apenas seguir em frente, mas reconhecer que você passou por algo difícil e está se reconstruindo de forma mais forte e bonita. Cada um desses passos é como uma pincelada de ouro nas suas rachaduras. Pequenos gestos de autocuidado e significado que transformam sua história em algo poderoso, algo que você não precisa esconder, pelo contrário, algo que pode ser celebrado. No fim, o Kintsugi ensina que não somos definidos pelo que nos quebrou, mas pelo cuidado e intenção que colocamos na nossa própria reconstrução. Se tem algo que quero que você leve desse vídeo, é isso. Você não está quebrado, você está em reconstrução. Porque no fim das contas, somos todos obras de Kintsugi, aprendendo a preencher nossas rachaduras com algo valioso.